Bom, pessoal, continuar nossa aula sobre cultura de massa e massificação cultural. É, nas últimas aulas, aqui eu vou testar uma plataforma diferente. Eu acho que ela exemplifica melhor, ela dá mais opções assim, de exibição. Por isso eu estou testando o Padlet como plataforma, ao invés do PowerPoint, por exemplo. Né? Mas então, basicamente, num primeiro momento, a gente tinha diferenciado cultura popular e cultura erudita, né, quando a gente trabalhou lá com os conceitos de cultura. Foi a primeira matéria do conteúdo do segundo ano. Né? Então, a gente diferenciou cultura erudita e cultura popular, falando que cultura popular não tem uma barreira de entrada tão grande quanto a cultura erudita. Né? Ou uma das características da cultura popular é não ter justamente essa barreira de entrada. O exemplo que eu dei para vocês, e que eu acho que é o mais interessante, é comparar o balé às danças de quadrilha. Bom, por mais que sejamos exímios bailarinos, muito provavelmente, né, se eu perguntasse para qualquer um de vocês, né, você vai assistir uma apresentação de balé e aí falta uma das bailarinas, aí você vira e fala, não pode deixar que eu cubra essa pessoa, pode deixar que eu danço essa música, muito provavelmente isso não vai acontecer, por mais que alguns de vocês sejam realmente bailarinos, né? Mas é muito raro que isso pudesse acontecer, porque você não conhece a coreografia, muito provavelmente nunca ensaiou com aquele grupo, e claro, existe uma barreira de entrada para a maioria de nós que nunca fez balé, que é o conhecimento da técnica, né, a disposição física e por aí vai. Né? Portanto, no balé tem uma barreira de entrada, enquanto a cultura popular, representada para a gente através das danças de quadrilha, não possuíam essa barreira de entrada. Se chegar no meio de uma escola que vai dançar quadrilha em um determinado momento, ou dentro da universidade, chegar lá e alguém vira para você e fala, pô, você quer dançar? Você pode dançar sem qualquer barreira de entrada, né? Só você ficar lá remexendo e tal e seguindo os comandos de o sujeito que está puxando a quadrilha. Mesmo se você não souber os passos e der alguma coisa errada, no final das contas esse cara vai gritar aos seus lugares e aí todo mundo vai para os seus lugares e fica por isso mesmo. Então essas barreiras de entrada são inexistentes dentro do mundo da cultura popular. Né? E o que a gente percebeu é que, aos poucos, né, esse é um primeiro elemento que a gente trabalhou. A Segunda Guerra Mundial trouxe para a gente uma ideia de cultura de massa, que é uma cultura voltada para as massas, e a manipulação do pensamento, né, desse controle dessas massas. Né? O Freud contribuiu com isso, publicando Psicologia das Massas e Análise do Eu, né, ou Análise do Ego, dependendo da tradução que vocês pegarem. E o Walter Benjamin contribuiu com essa crítica à ideia de uma cultura de massa através de um textinho dele chamado A Obra de Arte na Época da Sua Reprodutibilidade Técnica, aonde ele critica a existência de uma espécie de arte voltada para a reprodução. Né? A gente já discutiu bastante esse elemento em outras ocasiões, né? Sobre o texto do Walter Benjamin. Bom, isso gerou para a gente poderia chamar de uma indústria cultural, né? E essa indústria cultural está principalmente registrada num texto do Adorno e do Horkheim, chamado a indústria cultural, o esclarecimento como mistificação da massa. Né? Um primeiro elemento importante é que essa cultura de massa captura, então, de certo modo, a cultura erudita e a cultura popular. Agora não é mais uma cultura erudita ou uma cultura popular, mas sim uma cultura das massas, uma indústria cultural. Como isso funciona? Se anteriormente nós tínhamos, portanto, uma divisão conceitual entre cultura popular e cultura erudita, colocando que para a cultura erudita há uma espécie de barreira de entrada, enquanto para a cultura popular há o livre acesso, no momento em que se desenvolve a indústria cultural e a cultura de massa, agora o que há é uma cultura como mercadoria. Né? Uma cultura
que é a todo momento vendida para os sujeitos. Então, eu poderia dizer para vocês que, por exemplo, a noção de uma cultura erudita significaria a venda de um determinado produto como um produto exclusivo para os membros dessa cultura erudita. O que se vende é uma espécie de barreira de entrada, não é mesmo? Ora, o exemplo dos alimentos gourmet, para mim, é um dos melhores. Afinal de contas, quando você passa a não pagar mais, como nesse videozinho do Porta dos Fundos, quando você passa a não pagar mais pelo produto em si, mas você paga pela experiência do produto, o que a experiência do produto te vende é justamente a exclusividade em relação àqueles produtos. Se eu estou te vendendo um molho caseiro, ou se eu estou te vendendo um molho especial feito com tais ingredientes, assim, assado, vender que esse molho feito com tais ingredientes muito mais difíceis de conseguir, que demorou muito tempo para ser desenvolvida a receita, por aí vai, é um elemento importante da indústria cultural. Porque, afinal de contas, capturou a cultura erudita, ou seja, conhecimento gastronômico, por exemplo, e transformou num produto de massas. Né? Ora, mas não apenas com a relação da comida gourmet, isso acontece. Né? Afinal de contas, olha só, a cultura popular também é capturada pela cultura de massa ou pela indústria cultural. Como isso acontece? Bom, você vai no restaurante, o restaurante vende aquela experiência como uma legítima experiência popular. A legítima comida mineira, a comida feita no fogão a lenha, a legítima comida caseira e por aí vai. Então, você vai num restaurante, lá está dizendo, por exemplo, comida caseira, né? Ou comida com gosto de comida caseira. É um elemento popular, né? Bom, não há barreira nenhuma para que se faça comida caseira, basta que se faça em casa, né? Mas o que ele está te vendendo é uma espécie de memória afetiva, né? Te prometendo vender uma espécie de memória afetiva em relação ao alimento. Memória afetiva é essa que você construiu em relação à sua família, e obviamente não vai ser replicado no restaurante. Um dos elementos mais esquizofrênicos em relação a isso, para mim, está num restaurante que eu frequentava bastante lá em Mariana, que era o Ranchão. Ranchão? Era o Rancho. O Rancho, ele fazia uma venda de alimentos, né? Ele fazia a venda de comida e tal, e aí tinha um fogão a lenha no meio do restaurante, aonde a comida ficava. Percebam a esquizofrenia que é almoçar no rancho. A comida não foi feita no fogão a lenha. A comida foi feita em fogões industriais, como boa parte da comida de restaurantes, como a vigilância sanitária exige. Bom, a existência do fogão a lenha só nos remete a uma cultura popular, a cultura mineira. Né? Entretanto, de forma alguma, o alimento foi feito no fogão a lenha. Ele só foi colocado em cima do fogão a lenha. E aquilo é vendido para nós como se estivéssemos consumindo a legítima comida mineira. Vende-se feijão tropeiro, como se fosse comida mineira. E, obviamente, é comida tropeira, que é própria de São Paulo. Mas eu acho que vocês conseguem entender que o fenômeno da venda da cultura popular também acontece da mesma forma como a cultura erudita. Quando eu te vendo um café que é do pequeno produtor, faça uma propaganda gigante em relação a esse café, ele pode, obviamente, ter milhões de qualidades. Mas eu estou dizendo que no valor agregado do café que eu te vendo está também o fato de se remeter a uma cultura popular, né, ao cultivo familiar, e por aí vai. Né? Bom, perdão. Bom, aqui eu dei outro exemplo, né, do JB, que ele analisa alimentos gourmet, e faz várias críticas em relação a essa cultura da gourmetização das coisas, né, que só, de certo modo, tenta agregar valor fazendo referência a uma cultura erudita, quando, de fato, cultura erudita não é. Né? E um outro elemento importante dessas relações da indústria de massa é também a relação da indústria com as nossas relações de trabalho, né? Como essa indústria afeta
as nossas relações de trabalho. Bom, ao longo do tempo, né, a gente vai mudando as nossas relações de proximidade com o trabalho, e se aquilo que se configurava no primeiro momento como uma indústria familiar, e que, portanto, tinha essa proximidade clara com as relações familiares, onde todos sabiam todas as etapas do trabalho, porque se dividissem as etapas do trabalho e um membro da família morresse, o trabalho ficaria cessado. Imagina que eu tenho 4 membros da minha família e cada um só sabe fazer uma coisa. Juntando os 4 membros, a gente resolve uma roupa, faz uma roupa, por exemplo. Só que se um dos membros morrer, o resultado é que eu não consigo mais fazer a roupa porque faltou uma parte. Então é preciso que todos, dentro de uma cultura familiar, né, dentro de uma empresa familiar, saibam todas as etapas do trabalho, porque se dividirmos é provável que não realizaríamos o nosso intento. Bom, com a Revolução Industrial, em especial a Segunda Revolução Industrial, a gente tem a mecanização do trabalho e a gente tem o desenvolvimento rápido da produção e a divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho leva o sujeito a perder, de certo modo, essa identidade em relação ao produto. Eu lembro que eu dei aula para uns alunos de Carmo da Mata, uns tempos atrás, né, quando eu tinha, sei lá, acho que foi no meu segundo, terceiro ano de magistério, né, de docência, aliás. Eu lembro que eu dei aula para esses caras e eles plantavam café. Significa que alguns dias os caras precisavam faltar da escola para ajudar os pais de plantinha na colheita do café. Significava que alguns dias eles levavam café para a sala de aula e se orgulhavam dos pais terem feito o café. A torra, secado o café e tudo mais. Eu acho que vocês conseguem imaginar que a relação desses caras com o café é muito maior do que a minha relação com o café. A minha relação com o café é, no máximo, colocar uma cápsula de Nespresso na cafeteira e extrair o café e tomar de manhã. A relação desses caras com o café é muito mais próxima que a minha. A relação deles com o café da relação deles com o café depende da subsistência deles. O mundo cotidiano deles vive o café. O cheiro do café está na casa dele o tempo todo. Então, essa relação deles com o café é muito diferente da minha relação com o café. Essa indústria familiar vai aos poucos sendo minada. E essa relação deles, né, não dos meus alunos, mas a relação de qualquer trabalhador que vai abandonando a indústria familiar e se transmitindo agora dentro de uma cultura, dentro de uma indústria pós-revolução industrial, portanto, com a separação clara entre o que cada um de nós faz, ou seja, uma espécie de indústria pós-revolução, né, onde a divisão do trabalho está completamente consolidada e cada um de nós é responsável por uma pequena parte do trabalho. Bom, para esse cara, o valor do produto é bem menor. É bem menor porque ele não percebe o que ele está fazendo. É bem menor porque ele não percebe o valor do que ele está fazendo. Bom, tem várias reportagens do SBT que faziam essas coisas antigamente, né? Uma delas que eu gostava muito era de uma denúncia que estava tendo sobre trabalho escravo no Brasil, e aí eles foram encontrar essa empresa que fabricava bolsas. Libertaram as pessoas que trabalhavam com trabalho análogo à escravidão. Basicamente, elas dormiam na empresa, trabalhavam o dia inteiro e, no máximo, ganhavam alimento, né? E salário mesmo era muito pequeno, bem menor do que o salário mínimo. Bom, o que acontece, então, é que a reportagem leva essas mulheres que trabalhavam costurando bolsas para ver as bolsas no shopping. Ao se deparar com as bolsas que elas costuravam no shopping, elas se assustaram. Porque o valor de uma bolsa pagava 8 das empregadas. O valor de uma bolsa pagava o valor mensal de 8 dos funcionários.
E, claro, elas produziam muito mais do que 8 bolsas por dia. É muito interessante, né? Porque a proximidade com aquela bolsa, ela não acreditava que tinha sido ela que tinha produzido aquilo. Mesmo ela tendo só costurado a bolsa e visto o produto final, ela não acreditava que tinha sido ela. Ela acreditava que a bolsa que ela tinha produzido não era uma bolsa falsificada, não uma bolsa verdadeira. Eu esqueci a marca que era, por isso eu não vou chutar, mas era uma marca famosa de produção de acessórios e bolsas. Então ela não acreditava que a bolsa que ela tinha produzido era verdadeira. Não acreditava porque tem uma barreira gigantesca entre pobres e ricos, de certo modo, que impede essa percepção. A bolsa que essas mulheres produziam estava em um shopping de alto gabarito, em São Paulo. O shopping onde essas mulheres foram ver as bolsas que elas tinham produzido, cobrava estacionamento e elas não teriam dinheiro sequer para pagar o estacionamento. Há uma espécie de barreira para o acesso a essa informação, que é uma barreira econômica, em última instância, mas é também uma barreira social. A indústria cultural mascara isso, de certo modo. A indústria cultural, ao produzir cultura de massa, ao permitir o acesso ao mesmo modelo, mascara isso. A indústria cultural produz um produto que é para todo mundo. Mas isso só reforça a produção de produtos exclusivos. Como eu bem exemplifiquei para vocês, com o exemplo dos alimentos gourmet. Há uma faixa, uma camada, uma espécie de produto base da indústria cultural que é produzido para todos. E todos devem desejar esses produtos. Porém, é claro, há também uma camada, uma faixa, uma parte da indústria cultural que é produzida só para alguns, só por um seleto grupo. E esse seleto grupo só deseja esses objetos porque os outros também desejam. Significa que um elemento fundamental da indústria cultural é colocar na cabeça dos sujeitos que o consumo de determinados produtos é fundamental para a vida deles, criando assim uma cultura de massa que é a cultura do consumo. Sem ela, o capitalismo, na visão do Adorno e do Horkheimer, não se reproduz. O capitalismo depende, como já expliquei para vocês, de dois elementos fundamentais: o alto índice de inovação técnico e o alto índice de produção e consumo. Ora, porque eu posso dizer que o iPhone, que tem uma câmera de 12 megapixels, é diferente do que o iPhone, que tem uma câmera de 10 megapixels, sendo que tudo o resto é igual, é que eu gero mais consumo. Porque gerar essas coisas diferentes, esses objetos novos, gera necessidade de consumo. Como assim agora o meu celular não está atualizado? Como assim agora eu não tenho o produto da moda? Isso me obriga a desejar. Né? Isso cria também uma certa subcomércio, né? Que é a venda de usados e por aí vai. Né? Mas é bem interessante de perceber como esse mecanismo da indústria cultural aliena os sujeitos no final do processo. Aos poucos, cada um de nós vai fazendo só uma pequena parte do trabalho. Aos poucos, cada um de nós não vê o resultado final do trabalho. Aos poucos, cada um de nós não se sente parte do resultado final. E a forma de proteção das empresas em relação a isso é transformar essa antiga identidade em relação aos produtos da indústria identidade com a própria indústria. E aí a figura das relações públicas, se algum de vocês for fazer publicidade, propaganda ou RP mesmo, vai ver muito sobre isso. Né? Nunca se formaria um RP marxista, por exemplo, né? Não faria o menor sentido, porque as relações públicas precisam justamente apaziguar os conflitos de classe inerente ao processo produtivo. Né? Mas se algum de vocês formar, vocês vão provavelmente ver muito disso.
Nesse processo que aliena o trabalhador da sua exploração, na visão do Adorno Horkheimer, porque padroniza o comportamento, porque torna essas relações de trabalho cada vez menos evidentes, essas relações de exploração cada vez menos evidentes, que algumas palavras vão se convertendo. Isso, para mim, é extremamente sintomático dessa nova forma de trabalho. Então, no mundo contemporâneo, vai substituindo antigas palavras que distanciavam as relações de trabalho de forma a aproximar trabalhadores e patrões. Ou seja, as antigas palavras que, obviamente, evidenciavam o conflito de interesses entre exploradores e explorados ou entre trabalhadores e patrões, vão ser amenizadas no mundo contemporâneo pela ação das relações públicas das empresas. É nesse sentido que o empregado virou colaborador. É nesse sentido que o patrão ou chefe virou líder. É nesse sentido que a empresa virou uma família. Esse processo aliena o sujeito das críticas em relação ao seu papel. Ele não sabe mais como criticar a empresa da qual ele faz parte, porque ele se deixa substituir pela própria empresa para lidar com o mundo insuportável, para lidar com o fato de que, se a empresa não for parte dele, ele está desperdiçando pelo menos 8 horas do dia dele do dia dele, a cada 24 horas. Ele precisa, então, se sentir parte da empresa. Evidentemente, ele não é. Evidentemente, os interesses da empresa não dependem dele. Evidentemente, os patrões dominam o interesse da empresa. Obviamente, no fim das contas, esse cara que dedica 8 horas da sua vida por dia ao futuro da empresa, que acredita com isso fazer parte dela, fazer parte da equipe, fazer parte da família, vai ser sumariamente demitido se não cumprir as metas. Vai ser evidentemente demitido, caso precise, de uma determinada cirurgia ou alguma coisa que valha e não houvessem proteções trabalhistas. Vai ser sumariamente demitido caso não corresponda às expectativas. E o pior, nesse processo de alienação, é provável que ele até concorde com a própria demissão, porque, nesse momento, o futuro da empresa já é mais importante que o próprio futuro do sujeito. Isso corrói a existência do sujeito. Isso faz com que a vida cotidiana dele seja cada vez pior. Um sujeito que exemplificou muito bem essas relações danosas de trabalho foi esse cara aqui, Richard Sennett, nesse livro chamado A Corrosão do Caráter. Consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. O Richard Sennett escreveu esse livro em inglês. E caráter em inglês tem um duplo sentido nessa palavra. Né? Porque caráter, né, pode significar tanto a fibra moral do sujeito, portanto, seu caráter, como a gente tem cotidianamente usado em português, mas também o seu caráter em inglês no sentido de a sua característica, a sua personalidade, né? A sua formação. Ora, significa que no mundo corporativo do novo capitalismo, na visão do Richard Sennett, o trabalhador não tem simplesmente a sua fibra moral corroída, porque infringiria as leis em nome da empresa. Porque as leis da empresa são as leis da família. E elas valem até mais do que as leis sociais ou do que as regras cotidianas. Esse trabalhador, nessa nova empresa, ele infringiria também a sua própria personalidade.
ele perderia essa identidade, substituiria essa identidade pela identidade da empresa. Isso faria com que ele agora dissesse: eu sou da família 3M, por exemplo. Eu sou da família Amazon. Eu sou da família do Facebook. Eu sou um colaborador da Apple. Bom, isso faz com que o sujeito perca a sua personalidade. Isso faz com que o sujeito viva a empresa. E é justamente isso que essas empresas contemporâneas desejam. Que o sujeito perca a sua identidade, ou abra mão dela, em relação da identidade que a empresa deseja modelar nele. É justamente isso que boa parte dos trabalhadores, infelizmente, fazem. Abrir mão da sua personalidade em relação, em adesão a uma personalidade da empresa. E esse é um grande problema das relações contemporâneas de trabalho. Bom, essa é a crítica do Richard Sennett a isso. Tem um último elemento que eu acho que vale a pena dizer, que é o sujeito como marca ou como produto de si mesmo. A quarta revolução industrial também fez mudar esse panorama. Fez com que agora novas formas de trabalho surgissem. A quarta grande revolução industrial é marcada pela revolução dos aplicativos. E agora há duas formas interessantes de se pensar isso. A primeira é que o sujeito pode ganhar dinheiro sendo Uber, por exemplo, trabalhando com delivery. Ou o sujeito pode ganhar grana, sendo Uber, trabalhando com o transporte. Ganhar grana com iFood, sendo delivery, por exemplo. Isso faz com que essas relações de trabalho contemporâneas se dissolvam, não existam mais, porque o critério, o trabalho que o sujeito tem para conseguir esse emprego é simplesmente instalar um aplicativo. Mas também não há garantia alguma. Mas também com aquele acidente de trabalho é por responsabilidade dele. A manutenção do carro é por responsabilidade dele. Tudo que acontece é por conta dele. Essas novas relações de trabalho estão explícitas num livro chamado Uberização. Se vocês se interessarem pelo tema, eu recomendo muito que vejam, que leiam. É muito interessante, assim, mostrando como essas novas relações de trabalho são, de fato, danosas à nossa configuração como sujeito. Ao mesmo tempo, então percebam, se no primeiro momento o patrão não queria ser visto como patrão, mas sim como líder de uma família, na revolução própria dos aplicativos, o patrão sequer quer ser visto, porque quem é o patrão do Uber? Não existe um patrão do Uber. Você pode me dizer, poxa, mas aí o sujeito trabalha para si mesmo. Então, beleza, que ele trabalha para si mesmo e não tem chefe, né? Claro que não. Mas alguém ganha dinheiro em cima do seu trabalho. Quem ganha dinheiro em cima do seu trabalho é o aplicativo que cobra uma porcentagem. Bom, ao mesmo tempo, a formação das redes sociais permitiu o desenvolvimento e aparecimento de influencers, né, digitais influencers, que são, de certo modo, também um subproduto dessa indústria cultural. E que, de certo modo, precisam estar sempre no hype para ganhar mais e mais inscritos. Ou então, filtrar melhor as pessoas que compõem sua página, as publicações que estão no seu Instagram. Isso faz com que, cada vez mais, as publicações fiquem semelhantes, fiquem parecidas. E as publicações parecidas nada mais são do que o enquadramento desses sujeitos num modelo fornecido pelas redes. O modelo pode não estar evidente para a maioria de vocês. E muito provavelmente é alheio à compreensão das digital influencers. Porém, e dos digitais influencers, né? Porém, o modelo existe. O modelo que atrai inscritos. O modelo que amplia a visibilidade. É um modelo do aplicativo, chamado algoritmo, que todas tentam desvendar. Tem um filme muito interessante sobre isso, chamado Dilema das Redes, e tem um outro filme também chamado Modo Avião, que é uma
comédia de amor adolescente, assim, um negócio meio bem tosco o enredo do filme, mas é interessante para ver como esse mundo de digitais influencers funciona. Como isso é meio calculado para a relevância desses sujeitos dar alguma visibilidade. Por último, essas redes também manipulam e modelam a forma como os sujeitos se apresentam. O YouTube, o Instagram sugerem modelos de apresentação, sugerem filtros, sugerem formas de gravação, como o boomerang, por exemplo, ou foco. Por aí vai. O TikTok faz ainda mais. O TikTok, ele cria um modelo no qual a pessoa, a figura, simplesmente se encaixa e ou dubla um determinado acontecimento, ou simplesmente a imagem dela se encaixa. E como a dancinha, ela aponta para os lados e mostra e fala sobre um determinado tema. O TikTok é talvez o formato mais enlatado dessas novas redes sociais. E o melhor exemplo de indústria cultural. Afinal de contas, nada nos modela mais do que a indústria cultural. A indústria cultural faz com que nós nos sintamos cada vez mais inovadores, criativos, brilhantes e por aí vai. Mas estamos agindo igual. É preciso sempre ter isso em mente para não cairmos nessa alienação própria da indústria cultural. Certo? Bom, galerinha, é isso sobre indústria cultural que eu queria falar por enquanto. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Um grande abraço e até mais. Falou.